Amados, quero muito contar com a sua atenção nessa manhã. Nós vamos retomar a nossa exposição da primeira carta aos Coríntios. Nós estamos gravando o culto, tá, em vídeo, e a pregação, tá? E também estou gravando aqui para termos como backup, tá? Bom, amados, nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios e semana passada nós conversamos sobre disciplina bíblica, que é um assunto pouco tratado ou nunca tratado dentro da igreja, mas que, quando entendido e compreendido, isto traz maturidade, crescimento e, além do mais, amor entre os irmãos. Nós falamos como texto específico, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 5, onde Paulo ressalta os pecados que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Pecados estes que nem se via entre os incrédulos. E Paulo vai dizer, até o ponto de um de vocês a ter relações e manter relações sexuais com a própria madrastra. Era uma ou um dos problemas que estava acontecendo dentro desta igreja. O nosso título da pregação dessa manhã, amados, se você gosta de anotar, guardar, é o seguinte: a pureza de caráter é a verdadeira maturidade espiritual. A pureza de caráter é a verdadeira maturidade espiritual. Quem já leu a carta de 1 Coríntios sabe e talvez já reconheceu que dentro desta carta é onde existem os maiores problemas que acontecem hoje nas nossas igrejas. A questão de diferença de dons, quem que tem o melhor dom, quem que fala em línguas, quem que não fala. Algumas pessoas estavam se aproveitando, da liderança que elas tinham dentro da igreja para arrebanhar pessoas para elas. E Paulo vem com a sua carta explicar que isso de nada adianta se você não tiver amor. 1 Coríntios capítulo 13 vai ressaltar muito bem, do que serve eu entregar a minha própria alma, talvez em favor de alguém, do que adianta eu falar até a língua dos anjos, do que adianta eu dar todos os meus bens e doar tudo que eu sou, se eu não tiver amor, eu nada sou. Mas, na nossa carta, nós estamos no capítulo de número 5, nós vamos abrir hoje no capítulo de número 5, verso 6 ao verso 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria que você dê uma olhada aos primeiros versículos lá, enquanto eu falo um pouco da nossa introdução. Nós continuamos a abordar a carta aos Coríntios e já entramos no capítulo de número 5, na segunda parte da carta. E estamos continuando na segunda parte da carta de Paulo, e esta segunda parte se inicia com aquilo que estudamos na semana passada. A disciplina bíblica é necessária para o crescimento. Disciplina bíblica é necessária para o nosso crescimento. Nesta porção da epístola de Paulo, ele ensina que os crentes maduros não devem apenas tolerar o pecado. O que quer dizer isso daqui? Que às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente faz parte da igreja, a gente sabe de pecados que acontecem na nossa igreja, mas como que nós vivemos? Com egoísmo, pensamos, não, mas isso não é a minha vida. Então, enquanto ninguém mexe com a minha vida, eu não mexo com a vida de ninguém. Se eu sei que o Flávio tem pecado, mas deixa o Flávio, a vida dele, ele vai se ver com Deus. Isso é falta de amor, amados, porque mais tarde ou mais cedo, os pecados de Flávio, por fazer parte da nossa igreja, vai atingir primeiro a sua família, depois da sua família vai atingir a nossa igreja e vai acabar atingindo a minha vida como pastor. Então nós não podemos ser egoístas e basear a nossa vida cristã em pensar cada um no seu quadrado.
As pessoas que estão dentro da igreja, no momento que você faz parte da igreja, como membro da igreja, você é membro de um corpo. E quando o dedo se dói, o corpo todo dói. Não é assim, Vanessa? A Vanessa hoje bateu o dedo na porta do carro. Com quem não aconteceu isso, né? Só o dedinho que dói, você não sente? Não, seu corpo todo sente, amados. Então, quando nós estamos em pecado, a primeira pessoa que nós afetamos diretamente no nosso relacionamento é Deus. A segunda pessoa que nós afetamos normalmente somos nós mesmos. E depois, aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando Paulo fala sobre esta parte da epístola, que é bem dura, ele está também falando que nós como igreja, nós como crentes maduros, não podemos apenas tolerar o pecado, sino que devemos tratar. Reiterando, amados, que a santidade, guarda isso daqui. Reiterando que a santidade, quando referente aos homens, não quer dizer um ser humano sem pecado. Ser santo não é ser sem pecado. Ser santo quer dizer alguém que tem pecados, mas que com seus pecados ele os trata e os confessa diante de Deus a cada momento e a cada oportunidade. Isto é santidade. As pessoas que não entendem santidade pensam que santo é sem pecado. Mas o único que é sem pecado é Deus. Nós temos pecado porque nós habitamos num corpo de carne. Estamos sujeitos às fraquezas da nossa carne e pecamos todo dia, seja em palavras, em ações, em pensamentos e em omissões, quando nós não fazemos o que devemos fazer diante do Senhor. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui antes de começar a nossa exposição. Se você entender que a lei do amor se trata de saber que tudo que você faz afeta a vida das pessoas de alguma maneira e não tão somente a sua vida, seu mundo e nosso mundo estaria em grande parte sendo abençoado pela luz da mensagem do Evangelho. Se nós entendêssemos, amados, que cada coisa que nós fazemos, seja boa, seja má, afeta a nossa realidade, nós tomaríamos muito mais cuidado das palavras que nós iríamos dizer, do jeito que nós iríamos reagir, das coisas que nós deixaríamos de fazer ou das coisas que nós faremos. Quero, que você coloque diante de Deus nessa manhã, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor antes de começar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade que temos de estar diante de Ti, de ouvir a Tua palavra e queremos que o Senhor fale conosco. Acreditamos, Senhor, de que temos o Espírito Santo na nossa vida, que Ele é capaz de nos instruir, de nos ensinar, de nos repreender, nos exortar, mas tudo isso em amor para o nosso crescimento. Eu te peço, Pai, que nós possamos entender em qual patamar da vida cristã nós estamos e se porventura há algum pecado que não está sendo confessado diante de Ti, Senhor, nós o coloquemos diante de Ti nesse momento e que nós possamos esperar do Senhor aquela paz que excede todo o entendimento, aquela renovação do nosso amor com o Senhor, do nosso relacionamento íntimo com o Senhor, para que nós possamos consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao 13. Paulo está dizendo o seguinte: o orgulho de vocês, Coríntios, tá? É os Coríntios que está falando. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade.
Verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Dura palavra. Mas vamos lá, vamos entender o que Paulo está dizendo. E existe uma coisa aqui que a gente vai entender conforme o que nós falamos semana passada. Paulo começa o verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Qual era o orgulho que os irmãos de Coríntios estavam tendo? Você deve se lembrar que eles tinham orgulho porque cada um dos seus mestres ensinava uma coisa, aceitava uma coisa, liberava uma coisa. Alguns pecados eram aceitos dentro da comunidade. E sabe que pecado estava acontecendo especificamente dentro da comunidade, amados? Na hora da ceia do Senhor, estes irmãos estavam trazendo práticas sexuais e imorais na hora da ceia do Senhor. Estavam fazendo orgias dentro da ceia do Senhor, porque alguns mestres tinham liberado a imoralidade dentro da igreja. E Paulo ressalta, gente, como é que essas coisas podem acontecer entre vocês? Como é que vocês se esqueceram tão rápido e estão trazendo pecados do mundo para dentro da igreja? E ele disse, o orgulho que vocês têm não é bom. Qual era o orgulho? A nossa igreja é inclusiva. A nossa igreja aceita tudo. A nossa igreja libera tudo. Só que eles estavam caminhando para a destruição. Quando uma igreja percebe que há pecados dentro dela e não trata eles, ou faz de conta que eles estão ali, mas ninguém mexe com nada, porque ninguém quer mexer no vespeiro. Paulo disse, esse orgulho que vocês têm não é bom. E em seguida ele vai dizer, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E ele está falando especificamente aqui da igreja. O pecado, amados, é o fermento. Ele usa um símbolo. E este fermento pode mexer com toda a realidade do nosso ser. O apóstolo Paulo se refere que o orgulho destes cristãos não é bom. Era o orgulho falso da liberdade, liberdade para viver segundo os seus próprios propósitos. Estes irmãos tinham permitido que o pecado, ainda que pequeno, começasse a tomar proporções enormes dentro da igreja. O pecado tinha tomado conta da igreja e das suas reuniões. Lembra que o pecado não é só imoralidade sexual. É o orgulho, é a arrogância, é a falsidade, é o favoritismo. Lembram que eu falei para vocês que esses irmãos tinham problemas com aqueles que eram muito ricos? Os ricos desprezavam os pobres. Os pobres desprezavam os ricos. E como que eles resolviam os problemas dentro da igreja? Saíam na mão. Então, esse tipo de pecados tinha tomado conta da sociedade. E Paulo disse, o orgulho que vocês têm por essa igreja que vocês formaram não é bom. E aí ele vai dizer também que o fermento, aqui mencionado, é como algo que não faz parte do conteúdo natural. A igreja seria como a massa formada, né, do trigo, da cevada. Mas o fermento é uma coisa que você acrescenta, que é antinatural, para aparentar ser uma coisa. Então esta igreja estava sendo assim. E ele vai ressaltar que um pouquinho de, um pouquinho de fermento, ele
destrói toda a massa. Uma só concessão de pecados, amados, uma só liberdade que a gente cede ao pecado, uma só fratura é suficiente para destruir uma casa. Se você não tratar uma rachadura da sua parede um dia, e você vê, rachou, deixa assim, rachou ainda mais, deixa assim, e você não trata, depois você vai ver o resultado. Às vezes a sua casa pode chegar até a cair. Verso 7, Paulo diz o seguinte: livrem-se do fermento velho. Quem é que estava sendo o fermento velho aqui? Primeiro o pecado, mas também aquele irmão que estava sendo motivo de desastre dentro da igreja, motivo de pecado, de calúnia, de fofoca, porque vocês vão ver lá no verso 1, se ouve por toda parte que há pecado entre vocês, ou seja, a fofoca já tinha corrido à solta na igreja. Mas ele diz, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês já são, ele diz. Gente, vocês já são massa nova, mas vocês não estão vivendo como massa nova. Livrem-se do velho, jogue fora aquilo que não faz parte de você. Deixe de abrir concessão para o pecado, de dar permissão para o pecado continuar na sua vida, como se tudo estivesse normal. Ele diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Na mesma carta, Paulo vai falar da obra de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Diz assim, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados, Cristo morreu pela nossa vida. Cristo comprou a nossa vida. Cristo pagou pelos nossos pecados, por isso que nós já somos massa nova. Quando Paulo diz, vocês já são massa nova porque Cristo morreu pelos seus pecados. Mas vocês estão vivendo com fermento velho, com pecado ainda fazendo parte da sua vida. E você quer ver uma coisa? 1 Coríntios 6, 19. Se tem um texto que você pode memorizar, decorar e guardar para você hoje, gostaria que seja este. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 19 e 20. Se puder decorar os dois, vai ser ótimo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados, a sua vida não te pertence mais. Não é mais sua. Ela foi comprada por alto preço. Lembra 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras, por isso temos salvação. Por isso somos massa nova. Só que uma vez que somos massa nova, não devemos mais viver segundo o nosso jeito, segundo o nosso pensar, segundo o mundo nos ensina e segundo a nossa própria vontade, aquela que não quer tratar pecados. Não sei se acontece com vocês, mas quando você escuta uma pregação que fala de pecado, o primeiro que a gente faz, a nossa mente carnal faz, é parar para pensar nos pecados que as pessoas fizeram com a gente e não no que nós fazemos. Porque o nosso coração é assim. Ele tenta buscar desculpas de por que nós pecamos. Lembra Adão, quando Deus diz assim para ele, Adão, onde você está? O que você fez? Ao invés de Adão dizer, Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu errei, eu sou o pecador, ele diz, a mulher que tu me deste, acusou-o. O normal é isso, meus amados. Agora, o antinatural, o sobrenatural, o homem maduro, o primeiro que faz quando é confrontado em pecado é
Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, como Davi disse, eu sou o pecador, Senhor, somente contra ti pequei, Pai. Me perdoe. E por isso ele está dizendo, livrem-se do fermento velho, pois vocês são massa nova. E aí ele vai dizer, quando vocês são massa nova, verso 8, por isso celebremos a festa. Qual festa é aqui? A Páscoa. A festa, eles, amados, quando eles faziam a ceia do Senhor, não era como a nossa ceia daqui que a gente faz. Hoje é um símbolo pequenininho só. Anteriormente não, amados, era uma festa, comida. E claro, o pão sem fermento que nos lembra a Cristo. Só que a festa que eles estavam comemorando anteriormente era com rivalidade, com perversidade, com maldade entre eles ainda. Por que vocês acham que Paulo, em capítulo 11, verso 23, diz que se alguém tiver alguma coisa contra seu irmão, então vai lá e confesse diante do Pai, e depois venha e participe? Porque eles estavam participando da ceia do Senhor como? Com coração duro, com rivalidade, com orgulho no coração, com tudo isso, fazendo de conta que está tudo normal, e ainda com pecados no coração. Aí ele diz agora, depois que você entende que você é uma massa nova, que a sua vida já não te pertence, que agora a sua vida é de Deus, e que você deve glorificar a Deus com seu corpo, ele diz, agora celebremos a festa, não com fermento velho, que é o pecado, nem com fermento da maldade e da perversidade. A maldade, eu já falei para vocês, maldade é, eu vejo um motoqueiro subindo a rua, fazendo aquele barulho, né? Dando grau. E eu falo assim, Senhor Deus, arrebenta aquela moto e faz o cara cair. Isso é maldade. Perversidade é pior. Você parar para fazer o mal, considerar, pensar, sabe? Avaliar, calcular, usar até estatística para fazer o mal. Gente, tinha chegado a tal lugar a mente destes irmãos, que eles eram perversos. Então Paulo disse, vamos nos jogar fora esse fermento velho, a maldade e a perversidade, e vamos colocar no lugar outra coisa. O que nós vamos colocar? Diz assim, mas com pães sem fermento. Qual o pão sem fermento? O que a Geni e a Jane vão trazer para a gente no primeiro dia do mês? Não. O melhor pão sem fermento que nós podemos ter uns com os outros é a sinceridade e a verdade. A sinceridade e a verdade conservam relacionamentos. Se você pecou com alguém em algum relacionamento, não é a maldade e a perversidade, a omissão que vai resgatar aquele relacionamento. É a sinceridade e a verdade em amor. Lembrem-se que nós falamos do egoísmo. E aqui quero fazer uma parte prática. Amados, às vezes dentro da igreja é muito difícil as pessoas colocarem em prática a Bíblia. Porque a Bíblia normalmente é para espectadores. O que é um espectador? Uma pessoa que se assenta aqui, ouve o que o pastor diz, depois vai para casa e continua a vida normal, como se tudo estivesse bem. Não trata pecados, não se esforça em ler a Bíblia, não se esforça em tratar nada dos seus problemas. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de que se ela tratar um pecado, vai surgir outro. E se tratar outro, vai surgir outro, e outro, e outro, e outro. E temos medo do pecado porque não nos lembramos quem é o nosso Senhor. Que Ele já nos perdoou nossos pecados e que a graça precisa sobreabundar nas nossas vidas. E nós sabemos colocar em prática a palavra de Deus, às vezes por falta de entendimento. Mas nós já falamos que como igreja nós temos aqui pessoas que podem te ajudar a crescer, a confrontar pecados de forma bíblica, não da forma que você quer. Porque às vezes seu coração é enganoso, ele quer tratar o pecado, mas de uma forma humana. E eu te digo, a forma humana em nada se parece com a forma divina quando trata pecado. Porque Deus, quando trata pecado, Ele trata para curar.
Deus não trata simplesmente para passar a dor. Não. Deus trata lá, na raiz, no problema. Porque Deus quer te curar. Por isso que Tiago, capítulo 5, vai falar: confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. Então, amados, Paulo está chamando a estes irmãos a que eles venham à verdade. Efésios 5, 9 a 11. Efésios capítulo 5, verso 9 ao 11. Diz assim: Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-as à luz. Se há algum pecado que precisa ser exposto para fora, exponha. Porque somente quando o pecado for exposto que vai poder ser tratado. Se o pecado é escondido, se o pecado é guardado, e a gente não quer tratar ele, a gente está só criando em nós raízes de pecado que vão trazer frutos de maldição. Verso 9. Aqui eu quero ressaltar uma coisa. Veja a primeira parte: já lhes disse por carta. Amados, o apóstolo Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios, tá? Então nós temos a segunda carta aos Coríntios aqui. A primeira carta aos Coríntios Paulo escreveu já, só que esta carta nós não temos. E ao parecer nesta primeira carta, ele já tinha falado para eles sobre estes assuntos e eles não tinham entendido ou não tinham querido entender. Então ele vai dizer, verso 9 do capítulo 5, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. E aí ele, verso 10, com isso eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, eu já lhes disse que vocês não se associem com imorais. Aí a pergunta parece que os coríntios não entenderam e falaram assim, mas então vamos nos reunir com quem? Se todo mundo é imoral. E aí Paulo diz, com os imorais deste mundo eu não digo. Não é isso que estou dizendo. Mas estou falando, veja lá, verso 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão dentro da igreja, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, nem assentar-se, nem ter comunhão. A pergunta que surge ali, nossa, pastor, então a gente vai fazer o que com nossos pecados? Se a gente também às vezes é alcoólatra, ladrão, na nossa mente. Surgem dúvidas, mas eu vou lhes dizer, Paulo, ele já seguiu aquele manual que está em Mateus capítulo 18, onde diz que se você tem alguma coisa contra seu irmão, vai até ele, e se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, você vai com 2 ou 3 testemunhas e fala do fato de novo, para que diante de 2 ou 3 testemunhas ninguém negue nada. Mas se ele não quiser ouvir, leve para a igreja. E se ele não quiser ouvir, tê-lo por gentil e publicano. Ao parecer, na carta anterior, Paulo já tinha falado sobre este assunto e os irmãos não tinham tratado o assunto da forma correta. Por isso que neste momento Paulo disse, eu digo para vocês que não devem se associar com qualquer um que, dizendo ser irmão,
continuem a insistir nos mesmos pecados uma vez que foram colocados para ele. Mateus 18, 17, vamos abrir lá. Mateus 18, 17. Esta é a parte última, onde diz: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Verso 18, vamos ler também. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Amados, esse contexto de reunião de 2 ou 3 em nome de Jesus é contexto de disciplina. A igreja tem autoridade para tratar pecados. Uma vez que ela se reúne em nome do Senhor Jesus, ela representa o próprio Senhor na hora de disciplina. Por isso que a liderança, meus amados, tem um dever importante perante a igreja. Por isso que a liderança, meus amados, deve ser respeitada pelos irmãos. Porque nós haveremos de prestar contas diante de Deus pelas vossas vidas. Por todos. A começar com o pastor Samuel. A seguir com o conselho da igreja. A seguir com a liderança dos ministérios. Por isso que nós não podemos ser omissos quando nós enxergamos algum pecado acontecendo. E alguns dizem assim, sim, mas eu não quero mexer nessa área porque vai explodir outras. Tá, mas vai explodir outra, mas vai dar para tratar. Toda vez que o coração dos irmãos esteja voltado para o Senhor em humildade e com desejo de mudança. Verso 12. Paulo diz, pois como eu haveria de julgar os de fora da igreja? Paulo não está interessado em julgar a vida das pessoas de fora. Gente, nós não temos nem parâmetro para julgar as pessoas que estão lá fora. Mas se você faz parte da família do Senhor, se você foi comprado por alto preço, se a sua vida já não lhe pertence mais, e tudo que você faz afeta a vida da igreja, a igreja tem o dever de tratar os pecados. Amados, eu vou dizer para vocês, não é gostoso tratar pecado, porque não é normal. E tudo que não é normal não faz parte de nós. Mas o que nos faz crescer e nos faz ser sinceros e verdadeiros diante de Deus é quando nós tratamos nossos pecados. Seja ele fofoca, seja ele malícia, seja às vezes mentira, seja às vezes pecados ocultos, seja pornografia, seja masturbação. Essas coisas são pecados, gente. Adultério, você estar fora do casamento e ter relações sexuais é adultério para o Senhor, são pecados. Você pensar com ódio sobre seu irmão, com raiva, ira, é pecado, nós precisamos tratar. A falta de sinceridade dos nossos relacionamentos, sabe? O famoso picareta, é pecado, não é normal dentro da igreja. E Paulo manda tratar os pecados da igreja de Corinto, mas eu quero aproveitar esses princípios para nós tratarmos também os pecados da nossa igreja. Porque assim vamos crescer. Porque assim vamos ser aquela igreja que atinge com luz e sal a sua comunidade. Não é o desejo de todos? É o desejo de todos, mas a melhor forma de você demonstrar amor para as pessoas do mundo é quando você reflete a Cristo em todo o seu caráter, e isto começa pela santidade. Começa pela santidade, meus amados. Lembre-se, santidade não é sem pecado.
Santidade quer dizer, eu tenho pecados, mas eu não deixo de tratar e de confessar quando eu errei. Paulo vai retomar o verso 13, ele diz, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Eu quero que vocês vejam uma coisa que acontece com aquela questão que vocês não devem nem comer com as pessoas. Nossa, mas que maldade. Não é, a maldade não é o princípio dentro da igreja, tá? Veja lá, Números 12, 14. Números 12, 14. Para lermos o contexto um pouquinho, eu vou falar aqui. Se você vira um pouquinho a sua página, se você tiver, você vai ver o que estava acontecendo no título do capítulo 12. Miriam e Arão criticam a Moisés. Os irmãos de Moisés se reuniram e começaram a falar mal de Moisés, a criticar ele, a começar a jogar pedra nas costas de Moisés sem Moisés saber. Mas vocês sabem quem estava ouvindo? Deus. Deus estava ouvindo e Deus disse para Moisés, Moisés, tem alguém falando besteira de você. E Deus mandou castigo sobre a irmã, principalmente porque ela não quis reconhecer. E ela foi expulsa do acampamento. E verso 14 diz assim, o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria, diz aqui, não estaria ela envergonhada 7 dias, porque ela teria desobedecido o pai, né? Que fique então isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Amados, o castigo que vem normalmente é para chamar a atenção da pessoa. Sabe aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela dor. Quando você deixa de comer com o irmão, quando você deixa de se relacionar com alguém que se diz irmão, não é porque você está sendo indiferente com ele e simplesmente querendo ter maldade, que Deus te cobre lá fora. Não, é com amor. Lembre-se do princípio do amor. Meu irmão, eu não vou comer com você, porque seu coração está duro e você não reconhece que Deus está falando a verdade para você. Você já passou pela primeira instância, que é ir alguém falar com você. Pela segunda instância, que as testemunhas falem com você. Pela terceira instância, que a igreja inteira te encorajar. A quarta instância, você já foi expulso da comunhão. Então, para que a pessoa sinta vergonha, para ver se pelo menos a vergonha fala o coração dela. Para ver se pelo menos a vergonha do coração de continuar em pecado chama a atenção. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que já foi tratada dessa forma, que talvez hoje está fora da comunhão da igreja. A nossa ordem, amados, é para nem comer com essas pessoas. Mas se a pessoa vier, pastor, e falar para nós, por que você me trata assim? Aí nós temos que lembrar do amor. Você se lembra, meu amado, de que a palavra de Deus disse isso? Você se lembra que você cometeu tal e tal pecado? É por esse motivo que nós não temos comunhão. Porque você continua a insistir no seu pecado. Porque você continua virando as costas para o nosso Deus e Pai. É por isso que nós estamos afastados. É por isso que eu não sento contigo à mesa. É por isso que eu não estou compartilhando com você aniversário. É por isso que não estou nem sequer, às vezes, te ligando. Porque estou orando para você se voltar ao Senhor. Quer ver outro texto que fala disso? 2 Tessalonicenses 3, 6 e verso 13 ao 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Verso 6.
Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Verso 13 ao 15 agora diz assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Veja o princípio do amor. Nunca se cansem de fazer o bem. Verso 14: se alguém desobedecer ao que dissemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O que acabei de falar para vocês. Quando a pessoa vem e fala, por exemplo, Flávio chega um dia com dor e sofrimento. Pastor, você não fala mais comigo. Não falo, Flávio. Mas por quê? Flávio, nós já passamos pelas 4 instâncias do julgamento da palavra do Senhor. E você continua nos seus pecados. Eu já te perguntei sobre como está esse assunto e você me diz que está tudo bem, eu continuo minha vida normal. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e faço o que eu quiser. Então, Flávio, me desculpa, mas a gente não pode. Se você prefere o mundo, eu não posso abraçar o mundo. Eu tenho que abraçar meu Senhor. Mas eu vou continuar orando pela sua vida, meu amado irmão. Mas a nossa comunhão, até o dia que você decidir abraçar o Senhor, ela não pode retornar. É doloroso, amados, é doloroso. Mas a pessoa precisa entender que não tudo está bem. Não está tudo bem. Não podemos seguir a vida como se fosse que está tudo bem e está cada um no seu pecado. Não podemos. Isso não pode ser natural. Então, vamos tratar o pecado, disse Paulo. Você vê que ele é uma coisa que ele ressalta nas igrejas dos gentios. Tessalonicenses vai falar disso, Efésios fala disso, 1 Coríntios fala disso, 2 Coríntios vai ressaltar a mesma coisa. Bom, aí ele vai dizer assim, deixa eu ver aqui, verso 13, né? O último. Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Amados, quando a palavra de Deus usa a palavra perverso, nós não estamos falando de uma pessoa que fez o mal uma vez. Nós não estamos falando de uma pessoa que fez o mal 2 vezes. Mas nós estamos falando de uma pessoa perversa, que sabe que está errado, que conhece a palavra e que ainda assim insiste com a prática do pecado. O perverso, amados, é aquele que já pensa, calcula, medita, avalia como é que vai fazer o mal. E aí é o limite, amados, onde nós precisamos estar atentos e não podemos mais concordar com o pecado. Se você já confrontou algum familiar, você já confrontou um filho, você já confrontou alguém nesta vida, chega uma hora que a pessoa diz assim, eu sei que estou errado, mas eu quero continuar assim. Eis o momento onde já não faz mais sentido termos comunhão. Porque se a pessoa quer abraçar o mundo e continuar com o pecado, abraçando o seu egoísmo, que é o pecado lá, né? Então qual é o sentido da pessoa continuar fazendo parte de uma comunidade que segue os princípios do Senhor? Não faz mais sentido. A luz e as trevas não tem comunhão. Então, amados, a Bíblia, a palavra de Deus, nos exorta a que nós vivamos em santidade, a que não amemos a licenciosidade, ou seja, demos permissividade para tudo. Não sejamos egoístas, pensando cada um no seu quadrado. A Bíblia nos confronta, amados, a este tipo de atitude, pois o amor é primeiramente demonstrado quando o pecado é tratado. Pois o crescimento verdadeiro, a maturidade ocorre mediante a manifestação da graça, da pureza, do amor e do perdão. Como é que nós vamos exercer perdão se todo mundo é perfeito, entre aspas? Como é que nós vamos exercer graça um com o outro se ninguém erra com ninguém, até onde a gente sabe? Na falsidade. Como é que nós vamos ter misericórdia
se ninguém erra comigo? Você está percebendo que uma coisa que é má, Deus é capaz de usar para fazer o bem, para nos ensinar a praticarmos amor, pureza, benignidade, santidade, misericórdia, graça e perdão. Você percebe isso? Quero voltar a ler 1 Coríntios 6, 19, e aí eu quero fazer um apelo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amado, santidade é um exercício que dura a vida toda. E nessa manhã, eu gostaria que, se você tem o desejo da santificação no seu coração, você tem algum pecado que precisa ser tratado diante de Deus. Você não precisa dizer qual é o pecado, mas se você quer encomendar a sua vida, não como salvação, porque você já é salvo se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se você quer consagrar a sua vida em santificação ao Senhor, que você passe aqui na frente. Que você assuma um compromisso com o Senhor a partir de hoje, de buscar santidade, de orar por santidade, de promover a santidade e de buscar a graça do Senhor enquanto você procura a santidade. Se você tem essa vontade e você entende que o seu corpo não lhe pertence mais, como nós lemos agora, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que você passe na frente. Nós vamos orar, nós vamos cantar uma música. Eu já quero pedir aqui ao grupo de louvor para subir. Se você sentir a vontade de passar aqui na frente, encomendar a sua vida a Deus em santidade, eu faço esse chamado para que você tome um compromisso diante de Deus e diante da igreja como testemunho. Nós vamos cantar Renova-me. Se você sentir a vontade de passar, pode passar. A gente não está julgando ninguém aqui. A gente está se comprometendo diante do Senhor a buscar a santificação. Vamos cantar, Janilson. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Te louvamos pela tua graça poderosa, que ela sobreabunda sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor ouça o nosso clamor, o clamor do nosso coração, Pai, de homens e mulheres que querem ser santos. Sabemos, Senhor, que a santificação começa quando nós nos humilhamos diante da tua presença e reconhecemos, Pai, que precisamos de ti. Nós te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo nos capacite, nos dê força, nos oriente em cada momento, Senhor, das nossas vidas, em cada palavra, cada pensamento, cada ação, e para que nós não sejamos omissos no que nos toca fazer. Amém. Eu te peço, Pai, que o Senhor olhe para nós com olho de misericórdia, com graça, com perdão, perdoe os nossos pecados, todos aqueles que nós estamos colocando diante de ti, e nos faça, Senhor, receber a tua paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz, Senhor, que nos dá a noção clara de que temos esperança e a esperança da nossa vida eterna com o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor console os nossos corações, nos faça entender, Pai, que nós somos lavados por Ti, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo e que somos capazes de dizer não ao pecado. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor nos abençoe em tudo ainda o que temos para fazer. E que em tudo isso, Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. E amém.